O familiar do paciente com transtorno bipolar é uma pessoa fundamental para a manutenção e recuperação da saúde dessas pessoas. A gente já conversou em outras oportunidades, o transtorno bipolar ele é caracterizado, um transtorno mental relativamente prevalente, que ele é caracterizado por algumas fases, tá? Isso é muito individual, muito particular, mas de uma forma bem geral, seriam basicamente 3 fases, né? As fases de maior euforia, que a gente chamaria de mania ou hipomania, as fases de eutimia, né? Que seria o período de humor mais próximo ou com menos amplitudes de oscilação, e períodos de depressão, tá? Então seriam essas 3 fases. No período de depressão, não precisa falar para ninguém, é muito difícil para as pessoas que estão ao redor ver o sujeito sofrendo, né? Muitas vezes triste, muitas vezes sem vontade de fazer as coisas, muitas vezes com a sua funcionalidade prejudicada. Então isso gera um sofrimento, né, que não tem tamanho, né? Só quem realmente convive e quem passa por esse estado sabe, né, do que eu estou falando. Isso é um dos aspectos, né, do transtorno bipolar, uma das fases, como eu falei. A gente vai para o outro extremo, o extremo da euforia, a gente chama de mania ou hipomania. O indivíduo ele muitas vezes pode experimentar alguns sintomas de elevação do humor, né? Então a pessoa está mais feliz do que o normal, está mais falante, o discurso fica mais acelerado, as ideias ficam mais aceleradas. A pessoa acha muitas vezes que pode fazer coisas que os outros não podem, se sente de uma forma que ela é muito, muito especial, né? Que ela tem qualidades muito destacadas e ímpares, né? Esse estado pode gerar até uma espécie de comportamento arrogante por parte de umas pessoas, né? Que é difícil na convivência diária, tá? Outros sintomas que podem estar presentes é uma impulsividade muito grande. Então a pessoa diz coisas, faz coisas sem pensar muito a respeito, né, e sem medir as consequências. Muitas vezes nem se dá conta das consequências depois de ter feito a atitude, né. A agressividade também pode estar presente, também nos gestos, nas palavras. Então, para quem está ao redor, às vezes depende do que você coloca, você pode levar uma que você, enfim, totalmente gratuita, né, uma repreensão, uma palavra ríspida, né? E isso, obviamente, que vai minando as relações e vai machucando também a pessoa que está no convívio diário. Diminuição da necessidade de sono, então às vezes a pessoa fica à noite dormindo menos, mais enérgica, né? Pode tomar atitudes de maior exposição a risco, às vezes em uma exposição no trânsito, né? Uma direção perigosa, gastos excessivos, incalculados, que muitas vezes levam ao prejuízo, né, familiar muito significativo, né, com dívidas em cartão, ou mesmo o esgotamento de reservas financeiras familiares, né? Então, em muitos casos, isso acaba acontecendo, né? Pessoas até irem à falência nesses períodos de maior euforia de um determinado familiar, tá? Claro que eu falei sintomas de uma intensidade muito grande e que são bastante impactantes, mas nem sempre estão presentes nessa intensidade e, claro, varia muito de pessoa para pessoa, né? Senão a gente estaria incorrendo o risco de uma generalização inapropriada, tá? E quando a gente pega esses dois polos e a gente compara com o período de eutimia, que seria de menor amplitude de oscilação de humor, que a pessoa está num período mais estável, às vezes a pessoa ela acha que ela não está bem. Por quê? Porque comparado com o período de euforia, de humor mais elevado, que a gente chama, né, a pessoa ela está aquém daquilo. E aquele estado muitas vezes é agradável, né? A pessoa se sente realmente mais produtiva,
com a autoestima elevada, capaz de fazer várias coisas, precisando dormir menos cansaço, mais ideias, né? Quando a pessoa está num estado de equilíbrio, em que essas amplitudes são menores de humor, a pessoa acha que não está normal, acha que não está bem, tá? Então esse também é um grande desafio, porque muitas vezes o paciente está em tratamento, a gente consegue atingir essa estabilidade e o paciente fica com essa percepção de que não está bem, de que já esteve melhor, de que as medicações não estão ajudando. Muitas vezes isso pode ser um caminho até para o abandono do tratamento, que não raro acontece, né? A pessoa acha que não está ajudando ou acha que está realmente bem e interrompe o tratamento, né? Assim como na fase de euforia, é difícil para o familiar conseguir convencer, muitas vezes, o paciente a procurar ajuda. O paciente está extremamente bem, a pessoa está extremamente bem, se sentindo bem, fazendo muitas coisas. Então, essa rede que está ao redor do paciente, muitas vezes tem esse desafio também de como conduzir a pessoa para a busca de uma ajuda, né? Então, a importância de quem está ao redor, de ver essas oscilações e tentar lidar tanto com os períodos de depressão, que causam sofrimento grande, quanto com esses períodos de mais agitação, que também causam sofrimento grande, é um grande desafio, tá? Então, muitas vezes, essas pessoas que estão mais em contato precisam de um apoio psicológico também, tá? Precisa ter uma divisão de responsabilidades entre esses familiares e mesmo uma divisão de responsabilidade com o próprio paciente, né? Levando ele para um protagonismo do seu tratamento, uma responsabilidade pela tomada das medicações, pela manutenção periódica das consultas, que se a gente fizer isso, a gente consegue manter o paciente no estado de equilíbrio, o paciente bem, funcional, ativo, e a família também com a preservação da sua saúde mental e emocional, tá? E se você é portador de transtorno bipolar, tenha essa empatia também com a pessoa que está ao seu redor, tá? Tente ser permeável ao que os outros estão te apontando, né? A essas informações que os outros te dão, né? Isso pode ser muito valioso, tanto para você se perceber, para o seu autoconhecimento, quanto para você perceber sinais de alarme que eventualmente apontem uma necessidade de uma busca de uma ajuda mais imediata, tá? E não deixe de fazer o seu tratamento, tomar as medicações, procurar o seu médico, tirar suas dúvidas sempre que possível, não interrompa e não tome decisões intempestivas, né? Isso leva um prejuízo tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma com esse vídeo, tá? E com essa conversa. Foi um prazer falar com vocês, agradeço pela atenção e nos vemos em uma próxima ocasião. Um abraço grande.